Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver. Procuradores do MPT visitam venezuelanos em abrigo de Brasília. E os direitos trabalhistas de imigrantes e refugiados são tema de seminário no Paraná. A entrevista no estúdio é sobre o projeto do MPT Terceirização Sem Calote. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho participou de um seminário no Paraná para discutir os direitos trabalhistas e a participação social de imigrantes e refugiados no Brasil. Argenis deixou para trás a vida na Venezuela e veio em busca de oportunidades no Brasil. Ele diz que, ao chegar, achou o país despreparado para receber os migrantes. No começo, a quantidade de pessoas que estava vindo não era tão alta, mas depois eu acho que todo mundo percebeu que o Brasil realmente não estava tão preparado para receber tanta gente. Meu currículo chamou a atenção de muitas pessoas, né? Já tive bons empregos e também porque morei fora da Venezuela, em outros países também. Estive no Paraguai, na Argentina, na Guiana Inglesa, no Caribe também, então é uma longa história, na verdade. Então, sempre tive oportunidade, mas não é fácil, muito difícil. Até fevereiro desse ano, 38 mil pessoas cruzaram a fronteira para fugir da crise econômica e política na Venezuela. As formas de lidar com esse fluxo migratório foram o tema central do seminário Migração, Refúgio e Direitos Trabalhistas, organizado em Foz do Iguaçu, na região de fronteira com o Paraguai e a Argentina. O evento teve a participação do MPT e de especialistas e autoridades regionais ligadas ao tema. O Ministério Público do Trabalho percebeu que o acolhimento à população venezuelana está falho justamente na questão da empregabilidade, né? Nós temos, mal ou bem, estamos oferecendo abrigamento, né? Eventualmente estamos oferecendo um transporte, para regiões em que haja mais oportunidades de emprego, mas não estamos desenvolvendo uma política de empregabilidade. E aí eu não digo apenas de encaminhamento a empregos, mas eu digo uma política de empregabilidade geral, desenvolvida também para os brasileiros. O tema abordado pela procuradora vai de encontro às ações realizadas pelo MPT. Atualmente, o órgão acompanha de perto a recepção e acolhimento dos venezuelanos em território brasileiro, visando a garantia dos direitos humanos e trabalhistas dos mesmos. O Ministério promove também programas que oferecem a qualificação profissional de imigrantes e refugiados e apoia campanhas de combate à xenofobia. Tatiana é coordenadora do programa Política Migratória e Universidade Brasileira, da Universidade Federal do Paraná. O programa, que tem o apoio do MPT, oferece várias atividades aos migrantes e refugiados. A parceria entre o programa Política Migratória Universidade Brasileira e o Ministério Público do Trabalho, ela já vem acontecendo há 4 anos. Ela nasceu de um acordo formal celebrado entre as duas entidades e é através desse convênio que o Ministério Público Federal faz repasses de alguns recursos decorrentes de multas, de CATs, e dentro da universidade esses recursos são integralmente passados para os migrantes refugiados. Em abril, o MPT divulgou nota técnica enviada ao governo federal, com recomendações para lidar com a migração de venezuelanos. O objetivo é garantir aos estrangeiros o acesso ao mercado de trabalho e proteção contra propostas abusivas de emprego. Nós alertamos basicamente sobre 2 pontos essenciais. Primeiro, essa ausência de uma política de empregabilidade, que eu já comentei, e segundo, o risco de permitir que os migrantes sejam vulnerabilizados nas alternativas informais que são oferecidas. Porque informalmente existem pessoas que oferecem possibilidades de trabalho e aí, sem o controle de nenhum órgão estatal, o risco de que essa oferta seja um engano e que essa pessoa seja levada para situações de trabalho indigno ou inclusive de trabalho escravo é muito grande. É um risco que o Brasil não devia assumir. A procuradora do MPT no Paraná, Cláudia Honório, falou sobre os instrumentos de estímulo à participação social dos migrantes. Para ela, o primeiro passo é pensar em formas de acabar com a exclusão social destes estrangeiros.
O Ministério Público do Trabalho age a partir de denúncias de irregularidades. Então, assim que tomamos conhecimento de situações irregulares de trabalho, nós iniciamos a investigação e também atuamos com a promoção social, que é o Ministério Público indo até os locais em que os migrantes estão para a promoção do trabalho com dignidade. O Paraná recebeu um grande número de trabalhadores migrantes, é um estado que mais emprega trabalhadores migrantes aqui na região sul. O que se tem percebido que inicialmente os trabalhadores migrantes foram para regiões de características muito de origem europeia, então eles sofreram uma discriminação muito grande em determinados municípios e estão aos poucos se instalando em municípios com maior diversidade étnica, né? E tem encontrado uma acolhida até que relativamente boa, mas ainda falta muito para avançar. No mês passado, 50 venezuelanos chegaram a Brasília e o MPT foi checar as condições em que eles estão vivendo na capital federal. Essa casa no bairro da Asa Norte é o novo endereço dos 50 venezuelanos que chegaram a Brasília no fim de julho. Aqui funciona o abrigo Aldeias Infantis SOS. Por meio de um ofício, o MPT pediu à instituição uma lista com a documentação atualizada dos estrangeiros e as procuradoras do MPT vieram conferir as condições em que o grupo está vivendo. A gente está acompanhando o processo de interiorização desses venezuelanos. Estamos verificando todos os abrigos, inclusive esse. Abrigos em São Paulo, abrigos no Rio de Janeiro, abrigos em Pernambuco. As procuradoras constataram que as condições de moradia do abrigo são adequadas e que a documentação dos estrangeiros está regularizada. Segundo a coordenadora da fiscalização, Janine Rego de Miranda, a Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, está dando apoio aos imigrantes. A procuradora do MPT ressalta que falta envolvimento do governo federal. Na verdade, não existe nenhum acompanhamento desses venezuelanos, o que foi observado, do governo. Eles informaram também de que nenhum órgão de governo compareceu aqui na instituição. As visitas aos abrigos são feitas por procuradores do Grupo Especial de Atuação Finalística do MPT, que foi criado para acompanhar a situação dos venezuelanos no Brasil. Os procuradores querem saber se o governo federal está cumprindo o compromisso de oferecer capacitação profissional e condições mínimas para evitar que os migrantes sejam explorados. É uma grande preocupação do Ministério Público, né? Inclusive no âmbito do Ministério Público nós temos a CONAET, que se preocupa com esse recorte, né? Com essa prevenção e também repressão de situações de trabalhadores em condição análoga de escravo, que nós viemos aqui também com esse objetivo, de poder identificar se eventualmente há riscos ou submissão real desses trabalhadores a essa condição. Além desse abrigo em Brasília, o MPT já visitou abrigos em Manaus, Cuiabá e São Paulo. Nossa preocupação é justamente verificar se toda a inserção no mercado de trabalho está sendo feita de forma adequada. O Ministério Público também está verificando se o governo está cumprindo uma ação, né, um acordo judicial que eles firmaram junto à vara lá do Acre, na época dos haitianos, onde ele se comprometeu a trabalhar o eixo com relação à inserção. É verdade que o Brasil usa agrotóxicos proibidos em outros países? Sim, o Brasil usa uma série de agrotóxicos que outros países já proibiram, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, a Europa. O projeto de lei é interessante porque o projeto de lei 6299, que está em discussão no Congresso Nacional, ele altera a legislação num ponto dizendo que o agrotóxico poderia ser usado se ele fosse aprovado em 3 outros países, né, da OCDE, de uma Organização Internacional Econômica. Bom, se ele pode ser usado quando ele for registrado em outro país, por que ele não pode ser proibido quando o agrotóxico é proibido em outros países? E vários agrotóxicos que nós usamos, eles são proibidos por conta de impactos sobre a saúde, por conta de impactos ambientais que já não são
aceitáveis em outros países e que nós estamos usando, né? Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio com o procurador Cláudio Gadelha sobre o projeto do MPT Terceirização Sem Calote. A gente volta em 1 minuto. O projeto de lei que flexibiliza as regras sobre agrotóxicos cria mecanismos para o cancelamento de registros de produtos que se mostrem nocivos à saúde? Não, muito pelo contrário. O projeto de lei 6299, ele acaba com um artigo da nossa lei de 1989, que proíbe o registro de produtos que causem câncer, que causem mutação no material genético, problemas reprodutivos, problemas hormonais. Então, em tese, hoje, esse tipo de efeito leva à proibição de um agrotóxico. Infelizmente, nós, de acordo com a legislação atual, ainda temos no Brasil produtos que têm esse potencial de causarem essas doenças, principalmente porque não se avalia no momento de registro a interação entre elas, então, de repente, uma substância isolada não causa câncer, outra também não, mas as duas juntas podem levar a um câncer. Então, além de não melhorar esse item da nossa lei, né, atual de 89, que é frágil, porque o registro hoje ele é ad eterno, ou seja, uma vez registrado o agrotóxico permanece registrado, ele abre a possibilidade para explicitamente aqueles agrotóxicos que isoladamente causam câncer, alterações hormonais, reprodutivas, etc., malformações fetais, eles possam ser registrados no Brasil. Então, certamente, nós ainda vamos utilizar produtos muito tóxicos. O MPT tem uma atuação importante no combate a irregularidades trabalhistas praticadas por empresas terceirizadas. A falta de pagamento de salários é um dos problemas mais graves, principalmente nos casos em que as prestadoras de serviços decretam falência no meio do contrato. Para garantir os direitos dos trabalhadores que prestam serviços para a administração pública, o MPT criou o projeto Terceirização Sem Calote. É sobre isso que o procurador Cláudio Gadelha conversa hoje no estúdio com Rafael Silva. Olá, a entrevista de hoje é com o procurador Cláudio Gadelha, que é coordenador nacional de combate às irregularidades trabalhistas na administração pública, a CONAP, do MPT. Doutor Gadelha, seja muito bem-vindo ao Trabalho Legal. Agradeço a vocês pela oportunidade de falar dos assuntos relevantes do Ministério Público do Trabalho, um dos assuntos. Eu começo falando de um assunto muito importante, que é o projeto Terceirização Sem Calote. O que é esse projeto? Um projeto concebido no âmbito do Ministério Público do Trabalho, que visa essencialmente salvaguardar os direitos dos trabalhadores que são terceirizados em todo o território nacional. Ele foi concebido com uma ideia de que é inequívoco, de que várias empresas que são constituídas para fins de terceirização da mão de obra e que tem, ao final e ao cabo, apenas o elemento de lucro a qualquer custo, especialmente com a precarização da mão de obra do trabalhador e, em especial, do trabalhador terceirizado. O MPT tem recebido muitas denúncias sobre esse assunto? Se nós fizermos um levantamento em todos os ofícios dos membros do Ministério Público do Trabalho que atuam no primeiro ou mesmo no segundo grau, em todo o território nacional, nós vamos identificar centenas de procedimentos, de investigações e de ações ajuizadas cujo o objeto principal é justamente a terceirização, ou ela fraudulenta, e aí com égide na legislação anterior à reforma trabalhista, ou então a própria terceirização fraudulenta na administração pública, com violação ao princípio do concurso público, por exemplo, e o que é mais grave, que é a sonegação dos direitos desses trabalhadores, né? Como eu falei agora há pouco, são muitos os contratos que são firmados por empresas constituídas única e exclusivamente para contratar com a administração pública, por exemplo, e no final eles acabam por abandonar os contratos ou ter o contrato rescindido e deixando o trabalhador à míngua. Então, o volume de processos que nós temos no Ministério Público do Trabalho é muito grande nesse aspecto. São muitos prejuízos aos trabalhadores. Quais prejuízos são esses? Principalmente a sonegação das verbas mais básicas do direito do trabalho.
desde atraso no pagamento dos salários, que é uma questão recorrente, né? A não concessão de férias anuais, ou mesmo o não pagamento de verbas rescisórias desses trabalhadores. Lembrando que muitas dessas empresas terceirizadas, elas são constituídas na mesa, pega um laptop, um notebook, entra ali nos sistemas eletrônicos interligados, cria-se uma empresa, aí oferece-se, por exemplo, a administração pública mediante processo licitatório, muitas vezes concorre com preço vil, por mais que a legislação, por mais que as instruções normativas, os decretos tentem balizar e colocar limites nessas situações, mas a verdade é que, na prática, há muita licitação fraudulenta na administração pública. São vários episódios em todo o território nacional de processo de licitação, onde as empresas simplesmente fazem conchavos com a administração pública, e isso é muito recorrente nos municípios do nosso Brasil, de sorte que, quando essas empresas são constituídas, com pouco tempo, elas são obrigadas a, por exemplo, pagar a propina para os administradores públicos, né? Aquelas pessoas que se valem dos contratos na administração pública para fraudar a lei, para obter lucros ilícitos, e, em consequência, sempre vai esbarrar no trabalhador. E como o MPT tem combatido essas práticas ilegais? Nós temos, de forma estratégica, tentando pensar, né, numa solução onde se possa mudar esse cenário, né? A gente sabe que é praticamente impossível você, num país do tamanho do nosso, você acreditar que nós vamos limpar, extirpar a fraude 100% na administração pública. Mas o trabalho do Ministério Público do Trabalho, por meio da CONAP em especial, articulada com o Conselho Nacional do Ministério Público, visa exatamente estabelecer uma estratégia de atuação. Tanto que o nome do projeto Terceirização Sem Calote, ele está sendo transformado, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, em Terceirização Sem Corrupção. Nós queremos abranger, nós queremos expandir essa abordagem. Não apenas esperar que correr atrás do prejuízo quando o calote já foi implementado ao trabalhador, por exemplo. Agora, doutor, muitas vezes a administração pública acaba pagando essa conta duas vezes. E sobre isso, a gente conversa no próximo bloco. Lavar os alimentos tira o risco de contaminação pelos agrotóxicos? Infelizmente, não. É claro que lavar os alimentos é melhor do que não fazer nada, né? Mas, falando dos estudos científicos que têm sido realizados sobre lavagem de alimentos, existe até um estudo que está muito comum, muito frequente na internet, dizendo que é possível lavar os alimentos, retirar os agrotóxicos com bicarbonato. Esse estudo científico ele foi realizado apenas com maçã e só utilizou 2 agrotóxicos, só testou 2 agrotóxicos. Então, o que acontece? A gente tem centenas e milhares de moléculas diferentes de agrotóxicos. Então, algumas é possível lavar e retirar aquilo que está na casca, obviamente, né? Aquele agrotóxico que penetrou na polpa, ou que foi utilizado desde a semente, né, e cresceu, vamos dizer assim, né, com o alimento, ele foi acumulado no alimento, esse não é possível retirar, né? Então, esses estudos, eles mostram em que algumas situações muito específicas é possível diminuir a quantidade de agrotóxicos. Então, por isso que eu falei, é melhor lavar, né? Às vezes até com uma esponjinha, com detergente neutro, aquele alimento que não vai... Folhosas, por exemplo, é muito difícil de lavar, né? Mas uma maçã, uma pera, alguns alimentos assim, é melhor lavar do que nada. Mas a gente tem que ter consciência que lavar não retira 100% dos agrotóxicos. Trabalho Legal de volta e hoje abordando irregularidades trabalhistas relacionadas à terceirização. Recebemos aqui no estúdio do programa Dr. Gadelha, coordenador nacional da CONAP do MPT. Antes do intervalo, eu havia dito que muitas vezes a administração pública acaba pagando a mesma conta 2 vezes. É importante lembrar que é um dinheiro do contribuinte e eu gostaria de saber se isso pode ser evitado, como isso pode ser combatido. Pois é, essa é uma questão que nos surpreende anos a fio. Anos a fio. Isso
uma jurisprudência praticamente consolidada e sendo largamente utilizada em todas as esferas, seja na esfera trabalhista como na esfera civil, de que quando há sonegação dos direitos trabalhistas por parte da empresa terceirizada, então há a responsabilidade subsidiária da administração pública. Ora, se você é administração pública, você contrata uma empresa para prestar serviço em seu favor, uma empresa terceirizada, e essa empresa é mais uma daquelas de fachada, nega direitos dos trabalhadores, e ele, quando se vê prejudicado, ajuiza uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, por exemplo, ele tem que tentar resguardar os seus direitos. Então, essa jurisprudência ela se consolidou por muitos e muitos anos, o enunciado 331 do TST, no sentido de garantir ao trabalhador, né, o recurso que lhe foi negado mediante a ação trabalhista, colocando quem no polo passivo da ação? Colocando a contratante principal, o seu empregador, que é a empresa terceirizada, né, a empresa que presta serviço de terceirização, e no polo passivo também a administração pública como responsável subsidiária. Subsidiariamente, a administração pública respondia e ainda responde, mas só que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mudou esse cenário, agravando e tornando cada vez mais difícil que o trabalhador recupere o seu direito. De que forma? Passou a entender o Supremo Tribunal Federal que somente comprovada, né, que o empregado, que a administração pública, ela errou na hora de contratar, ou ela comprovadamente também errou na hora de vigiar o contrato de terceirização, é que o trabalhador vai ter o seu direito garantido. Antes, como é que era isso? Contratou, o outro não pagou, a jurisprudência era pacífica no sentido de dizer, agora, já que a empresa terceirizada não tem recurso para garantir o direito dos trabalhadores, pague a administração pública. Isso foram anos com essa jurisprudência consolidada. Então, isso trouxe realmente ainda mais dificuldades para o trabalhador e requer com isso todo um anteparo, né, na questão da contratação por parte da administração pública. Repito, é preciso que haja muito cuidado agora, por parte do administrador público, seja ele estadual, municipal ou federal, na hora que ele for contratar uma empresa de terceirização, cuja contratação seja legítima e legal, repito, né? Por quê? Porque no final das contas, quando esse direito for negado ao trabalhador, a dificuldade que ele vai ter de recuperar é muito grande, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí entra o papel do Ministério Público do Trabalho, entra o papel dos sindicatos, entra o papel do Ministério do Trabalho e Emprego, para buscar uma conduta preventiva e evitar de tal sorte tantos prejuízos para os trabalhadores. O MPT também tem defendido uma conta vinculada, né? Eu queria que o senhor explicasse essa questão. A conta vinculada é uma busca de uma garantia dos recursos destinados a garantir os direitos dos trabalhadores. Imagine só, a administração pública contrata uma empresa de terceirização, né? E um percentual desse valor contratado, hoje previsto na Instrução Normativa número 2 de 2017 do Ministério do Planejamento do Governo Federal, ela prevê que um percentual, né, daquele valor do contrato que é firmado entre a administração pública e a empresa deve ser guardado, vamos dizer assim, depositado em conta especial, uma conta vinculada, que é para que esses direitos dos trabalhadores contratados venham a ser garantidos no final do contrato, por exemplo. Ou então, no caso de rescisões contratuais, pode haver, por exemplo, a rescisão de um contrato entre a terceirizada e a administração pública por interesse da administração, a administração pública não tem mais interesse naquela empresa, naquele contrato. E aí, rescinde o contrato, é um poder que a administração pública tem, previsto na lei, né? E se essa empresa ela não vinha garantindo o direito dos trabalhadores, essa conta vinculada serve para, por exemplo, no final desse contrato, garantir o pagamento das verbas rescisórias. Duas perguntas para encerrarmos. Quais foram os impactos trazidos pela lei da terceirização e, diante desse cenário, a quem o trabalhador pode recorrer? Olha, a reforma trabalhista, seja ela, no primeiro momento, com a modificação da lei do trabalho temporário, que previu a terceirização irrestrita, né, ela está hoje sendo
concretizada, digamos assim, por meio do entendimento de que é permitida a terceirização restrita por parte na esfera privada. Nós estamos falando aqui agora já na esfera privada. Na esfera pública, eu entendo, e não só eu, como estou apenas interpretando conforme a Constituição Federal. Para terceirizar na administração pública, é preciso que a terceirização se restrinja às atividades não preponderantes, atividades meio, como se chama. Na esfera privada, essa terceirização parece, segundo se tem entendido, não é a visão do Ministério Público do Trabalho, que é irrestrita. Mas é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal está com essa matéria com repercussão geral, num recurso extraordinário, onde vai ser decidido, e aí vai ser de forma vinculante, né, se essa terceirização ela vai ser irrestrita ou não. Quais são as consequências para o trabalhador? A terceirização, lamentavelmente, no nosso país, ela foi concebida e constituída como uma forma precarizante de trabalho. Não é um mecanismo moderno, atual de gestão das relações de trabalho. Não, a terceirização foi criada para diminuir despesa do empregador, tão somente às custas do trabalhador. Precarização quer dizer desproteção na saúde e segurança do trabalho. A empresa terceirizada, ela não se preocupa com o trabalhador lá na ponta que está prestando serviço para outra empresa, como estão as suas condições de trabalho. É comprovadamente já demonstrado por números que esses trabalhadores ganham pelo menos 25% a menos do seu salário, né? O tempo de contrato de trabalho é bastante diminuído. Antes você tinha uma perspectiva de pertencer ao quadro de uma empresa importante, uma indústria. Imagina uma indústria onde você poderia começar com uma determinada função e ter uma carreira dentro da indústria e virar até um diretor, por que não? Nós temos vários exemplos dessa natureza. Com a terceirização isso acaba. Por quê? Porque o trabalhador passou a ser apenas um objeto de aferição de lucros fáceis, onde ele pode ser remanejado, está insatisfeito, a empresa que eu contratei, troca esse trabalhador, eu não estou satisfeito com ele. Então, é um sistema todo de precarização das relações de trabalho e também a desmobilização sindical. Com a terceirização restrita, cada vez menos você vai ter a possibilidade de haver uma coalizão de forças em torno da defesa do direito desses trabalhadores terceirizados. Doutor Gadelha, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Olá! No MPT Indica de hoje, você vai conhecer o conteúdo de um dos textos do livro Discriminação e Sistema Legal Brasileiro. A autora do texto, a Procuradora do Trabalho, Valdirene Assis. Bom, essa obra do TST ela é fruto de um seminário que foi promovido sobre enfrentamento, combate à discriminação. Nós tivemos a abordagem não só da questão do negro, como, por exemplo, a questão da pessoa com deficiência, e na oportunidade, inclusive, foi o Dr. Ricardo Tadeu, então membro do MPT, que compôs a mesa sobre pessoa com deficiência, e eu fui indicada para representar o Ministério Público nessa outra mesa. Desse seminário, na resultante dos trabalhos, cada palestrante foi incumbido de produzir um artigo relativo à sua fala. E naquele momento a minha apresentação era sobre o enfrentamento do racismo nas relações de trabalho. E foi sobre esse objeto que eu me ocupei e o artigo versa sobre isso. Não se pode deixar de mencionar a necessidade que você tem sempre de observar a adoção das ações afirmativas, né? Você ter, por exemplo, uma pessoa pertencente ao Ministério Público ou ao Judiciário, né? Um representante negro ou negra. A obra ela é recomendada para todas as pessoas que se preocupam com as questões relativas ao enfrentamento e combate a toda forma de discriminação. Então estão aí os estudantes de direito, os profissionais da área jurídica e a sociedade como um todo, né? Porque é um tema de interesse
enorme, né, para o nosso país. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também as nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!